Meu Brasil, meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Hoje a mensagem ela está maravilhosa. Eu quero que você abra para nós darmos o pontapé inicial em Provérbios capítulo 24, o versículo é o 10. Provérbios 24, 10. Pastor, já conhece esse texto. Eu também conheço, mas hoje eu vou pregar para você de uma forma diferente. Vou pregar ele por outro prisma, por outro entendimento, com outra ótica. Provérbios capítulo 24, a partir do versículo 10. Diz assim a Bíblia Sagrada: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, essa questão do dia da angústia também está lá em Efésios capítulo 6, versículo 13. O Guilherme vai colocar para nós na tela. Diz assim, portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. Então esse dia da angústia, o dia mau, ele também está lá em João no capítulo 16, no versículo 33, onde Jesus ele fala exatamente o seguinte: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições. Então vamos perceber isso aqui. As situações difíceis e complicadas, presta bem atenção no que eu vou falar a você. Pelo que está registrado na Bíblia Sagrada, elas são inevitáveis. Então é uma coisa inevitável. Vai ter um dia que vai aparecer uma situação no corpo. Vai ter um dia que vai aparecer uma situação dentro de casa. Vai ter um dia que vai aparecer uma situação financeiramente, ou uma situação no ministério. Então dia mau, o dia da angústia, no mundo tereis aflições. A Bíblia também fala no Salmo 34, no versículo 19, acho que você já leu também ele: muitas são as aflições dos justos, né? Mas o Senhor os livra de todas. Então está registrado, está escrito na Bíblia Sagrada que as lutas, elas vão vir, elas vão acontecer. Mas nesse versículo do Provérbios 24, que você está comigo no versículo 10, você vê aqui então, a situação ela é inevitável, né? O dia da angústia. Mas o que vai determinar a minha vitória, a minha derrota, você vê que é a minha reação, a forma que eu me mostro, a forma que eu me apresento. Então o que você vê aqui, porque se eu me mostrar frouxo, se eu me mostrar abalado, se eu me abalar, a minha força vai ser insuficiente para mim vencer aquela situação. E é o que tem acontecido com muitos de nós. Muitos de nós, a gente está muito bem na igreja, está escutando a palavra, a gente está ali orando, jejuando, se consagrando, mas daqui a pouco surge uma situação, parece que todo o nosso aprendizado caiu por terra. Parece que todos os nossos jejuns vão embora. A gente acaba sucumbindo e aceitando aquele sintoma, ou aquele problema, aquela dificuldade. E quando isso acontece, pessoal, a nossa força é insuficiente. Porque você já leu o Provérbios 24, 10 hoje comigo. Eu vou ler de novo, só que eu vou juntar com o 11. Porque o 11, eu acho que nunca vi nenhum pregador pregando o Provérbios 24, 10 junto com o 11. Mas o 11 tem uma informação, tem um dado muito importante que diz assim: então se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será insuficiente. Ou seja, você não vai conseguir vencer aquilo. Não é porque o problema é muito forte, não é porque a situação é muito difícil, é porque você tem uma força pequena, por causa da forma que você se apresentou. E aí vem o versículo 11, olha que diz: livra os que estão destinados à morte, diga aleluia. E olha só, e salva os que são levados para a matança, diga aleluia. Agora olha o que diz no final do versículo: se os puderes. Não, mas como assim? Deus diz que Ele vai livrar os que estão destinados à morte, então as pessoas estão desenganadas, e diz que Ele vai salvar os que são levados à matança, que não tem como escapar, está numa situação que está indo para a morte. Mas a Bíblia diz no finalzinho: se os puderes. Por que diz isso? Não, Deus pode todas as coisas. Não, se você se apresentar frouxo, Ele não pode. Se os puderes retirar.
Então, se eu só vou ser livre da matança e só vou ser salvo da morte se Deus puder me retirar dali. Como assim? Aí depende muito, não é nem de Deus, depende de quem, pessoal? De como nós nos apresentamos, de como nós estamos nos posicionando. Se você for ver ao longo da Escritura Sagrada, Deus sempre se importou com a reação das pessoas. Ou seja, para mim ter uma vitória, eu tenho que mudar a minha reação. Por exemplo, é um texto que você conhece muito bem, Marcos capítulo 5, vamos lá. Todo mundo abre em Marcos capítulo 5. Lá no versículo, pessoal, 21 diz assim: e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e estava ele junto ao mar. Jesus gostava de pregar bastante na beira da praia. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: a minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e imponha as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. Aí aparece aquela situação da mulher do fluxo de sangue, aquela mulher que vem entre a multidão, toca nas vestes de Jesus, fica curada, e aí Jesus se detém um pouquinho para resolver o caso dela. Aí volta a história do Jairo, lá no versículo, pessoal, 35, onde diz, depois quando Jesus resolve a situação da mulher do fluxo de sangue. E estando ele ainda falando, resolvendo o problema lá com a mulher do fluxo de sangue, resolvendo o problema não, ela já estava curada, resolvendo a história com ela. E estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Então, aquela situação que era apenas de uma doença, virou a morte. E o pessoal veio e deu a má notícia para o Jairo. Agora vem a parte forte, diz assim, ó: e Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: por favor, fale para mim o que Jesus disse. Não temas, crer. Você conseguiu entender, alinhando com aquilo que eu estou pregando em Provérbios 24:10, o que Jesus está querendo dizer aqui? Só depende da tua reação. Só depende da tua reação. Se você ficar com medo, eu não vou poder retirar ela daquela situação. Lembra que Deus livra da morte e livra as pessoas que estão indo para a matança, se os puderes retirar. Quando que Deus pode retirar? Quando eu não me mostro frouxo, quando eu não me mostro fraco, quando eu não amoleço. Então Jesus, ele chega: não depende de mim, Jairo, agora a escolha é tua. Como é que vai ser a tua reação diante dessa má notícia? Você vai se apavorar, vai sair correndo, você vai ficar com medo, você vai sucumbir a isso que te falaram, ou você vai ficar firme? Bom, o Jairo não temeu, ficou firme. Não diz que o Jairo chorou, se apavorou, coisa parecida, nada disso. Olha o que aconteceu no versículo 37. Então não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Aqui outro dia eu prego para você sobre esses três aqui, que Jesus andava mais com eles do que com os outros. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e prantearam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E rindo-se dele, deram risada de Jesus do que ele falou, tendo-os feito sair, mais uma vez se adequando com aquilo que eu estou pregando. Quando Jesus chega, o pessoal está chorando. Jesus dá uma palavra de fé e diz: ela não está morta, ela está dormindo. E o pessoal dá risada. Então você vê, o pessoal está, vamos falar assim, uma hora chorando, uma hora rindo. Você vê que o pessoal não está legal emocionalmente. Porque o choro, pessoal, o choro nada mais é, você tem que entender isso. O choro é a expressão máxima de um sentimento. Então quando a pessoa está transbordando os sentimentos dela, ela chora. Então ela se expressa através disso. E Deus criou o ser humano assim. O ser humano não consegue guardar o sentimento, ele expressa com o choro e também com a risada, né? Então você está feliz ou você quer debochar, você acha alguma coisa engraçada, você ri. Você está triste com alguma coisa, você chora. Claro que de vez em quando tem gente que chora de alegria também, mas o choro é a expressão máxima de um sentimento que está dentro da pessoa. Então eles estavam chorando, estavam rindo, e Jesus mandou sair, porque ele precisa da reação correta. Jesus, ele necessita, ele já chegou para o Jairo e disse assim: ó, Jairo, eu só preciso da tua reação. Se você ficar com medo, eu não vou fazer nada. Aqui quando Jesus chega, o pessoal está chorando e está rindo, Jesus manda o pessoal sair, porque essa não é uma reação que vai permitir com que ele opere.
E a Bíblia diz que quando o pessoal sai, você vê registrado aqui na Bíblia Sagrada, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Então para Jesus, eu sempre digo isso, para Jesus entrar, para retirar uma pessoa da situação que ela vive, tem que sair as reações erradas. Me perdoe, não fica bravo comigo hoje, mas as reações erradas, elas têm que sair. Se a reação continuar errada, ele não entra. Ele só entrou quando a reação diante da palavra, que eles deram risada, saiu, e aquela reação do choro diante daquela situação também foi embora. Então quando você viu isso aqui acontecendo, Jesus mandou o pessoal sair e saíram, e repito, a reação errada foi embora. Versículo diz assim no 41: e tomando a mão da menina, disse Talita cumi, que traduzido é: menina, eu te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com um grande espanto. Então por que o milagre aconteceu? Por causa das reações corretas. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena, insuficiente. Aqui você vê que Jesus foi trabalhando na reação deles. Aqui bem pertinho em Lucas capítulo 7, e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto. Olha a morte de novo aqui, olha a morte rondando. Deus, ele pode livrar da morte ou não pode? Põe Provérbios 24:11 de novo. Provérbios 4: livra os que estão destinados à morte e salva os que estão sendo levados a... Como é que é o final do versículo? Se os puderes. Qual que é o versículo 10? Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força... Ele não vai poder. Ele não vai poder. Ele até consegue, mas não pode, por causa de você, por causa de mim. Não é por causa dele não. Então novamente aqui está um féretro. O defunto está aqui, ó. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que já era viúva. Então a morte já estava se fazendo presente nessa casa. O marido já tinha morrido e agora foi o filho. Essa mulher estava perdendo. Você tem que tomar cuidado, irmão, quando você começa a perder muita coisa uma atrás da outra. Eu fico chateado e aborrecido, e até começo a procurar onde é que está a minha falha, onde é que está meu erro. Quando as coisas começam a acontecer assim, ó, uma hora dói a cabeça, outra hora dói a perna, outra hora dói... Uma hora perde o emprego, outra hora perde o casamento, outra hora... Você vê que essa mulher, a morte já está dominando a casa dela, caramba. Tudo bem, eu acho que a morte é uma coisa normal, vamos dizer assim, para o ser humano vai morrer. Mas você vê que isso aqui está registrado, que ela já tinha perdido o marido, está perdendo o filho agora. E aí diz assim agora, e era viúva, e com ele uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão. Então, para tudo, não lê tudo. Então Jesus se moveu de íntima compaixão. Jesus se inclinou, sabe, para ajudar ela. Sentiu, sabe, a situação que ela está vivendo. Só que olha o que ele fala para ela. Mas Jesus disse, o que ele disse para ela? Não chores. Então você vê registrado na Escritura Sagrada que Jesus, ele quer ajudar, mas ele precisa, o que ele precisa dela? Alguém falou aí, a reação certa. E a reação certa não é uma reação normal, porque a reação normal, já perdi meu marido, agora perdi o meu filho, obviamente que eu vou chorar. Mas Jesus está falando de novo, emoção não vai ajudar agora. Agora a emoção não vai ajudar, a reação não é a correta, essa não é a reação correta. E Jesus chega para ele e diz assim, só não chora mais. Eu só te digo isso, não chores. Jesus, alguém pode me dizer assim, não pastor, mas Jesus está falando isso tipo assim, eu vou realizar um milagre e aí você não vai chorar. Não está assim na Bíblia. Jesus podia ter ressuscitado o filho dela, entregado no colo dela e dito o que para ela? Agora você não. Mas ele falou antes ou não falou? Ele fala antes, ele não fala depois. Ele fala para ela antes, não chora, porque eu estou disposto a ajudar, eu estou disposto a realizar um milagre. Porque a Bíblia diz que Jesus estava movido de íntima compaixão. Só que eu preciso da tua reação. Para o Jairo ele disse não temas, para a mulher ele disse não. Você viu, medo, choro. Não sei se você está entendendo isso que eu estou entendendo. Quem está conseguindo entender como eu estou entendendo o que eu estou pregando hoje? Se eu me mostrar frouxo no dia da angústia, eu não tenho força. Eu vou ter uma força insuficiente e não vai mudar a minha história. E Jesus está falando, eu preciso da tua reação. Essa situação, para mim, ela é uma situação fraca. Só que para mim operar,
para livrar da morte e para tirar os destinados à matança, para mim poder fazer isso, eu preciso da reação de vocês. E olha só o que diz a Bíblia Sagrada: então não chores. Dá a entender com certeza que ela parou de chorar, ela deu uma brecada no choro, e diz assim no 14: e chegando-se, então Jesus ele se aproxima depois que ela para de chorar, tocou no esquife, que é no caixão, e os que levavam pararam. Esse esquife aqui para nós pode ser o câncer que está te levando para a morte, pode ser o coronavírus. Era o caixão que estava levando ele. Você concorda comigo que era o caixão? O caixão estava levando ele para ser enterrado, para o fim de tudo. Só que Jesus toca. Quando você tiver a reação correta, Jesus vai tocar no veículo da morte. O que está carregando, vamos dizer que é esse divórcio que está carregando o seu casamento para ser enterrado. Ali que Jesus toca, você tem que ter a reação correta. Então você não venha dizer que Jesus não operou, você não venha dizer que Jesus não fez a obra. Você tem que começar a fazer uma autoanálise sua própria. Você tem que fazer uma autoanálise sua para ver se você não está tendo a reação errada. Não que ele não queira tocar. E a Bíblia diz mais: chegando se tocou no esquife e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, te levanta. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Diga aleluia. Você imagina essa mulher? Você imagina essa mulher que tudo estava perdido, só que Jesus, ela se encontrou com Jesus, Jesus se encontrou com ela, e você vê que Jesus pede a reação correta, dá a entender que ela tem a reação certa, e aí Jesus ele faz a obra. Aqui pertinho, Marcos capítulo 6, vamos mais um pouco. Quem está gostando, dá uma glória a Deus aí. Marcos capítulo 6. O versículo que eu quero, pessoal, é 2. Marcos 6, 2. Está gostando ou não? Só que isso aqui não é brincadeira não, viu, irmão? Eu estou falando de coisa real. Pastor, eu quero receber o milagre. Você pode, irmão, qualquer um de nós aqui pode receber um ato sobrenatural. Qualquer um de nós pode receber uma intervenção direta do céu divina. Só que a reação tem que ser certa. E aí já não interessa se você é pastor, se você é obreiro, se você é teólogo, se você, sei lá o que você é. Não interessa. O que vai mandar é a reação. O que vai mandar é a reação. Por exemplo, esses dias atrás aí eu estava lendo aqui o noticiário de Campo Grande, num jornal que tem aqui. E aí estavam comentando os pastores e tal, das igrejas, coronavírus. Aí tinha um comentário de um pastor. E o pessoal não ia colocar no jornal um comentário de um pastor se não fosse o comentário direto dele. Estou certo ou estou errado? Ainda mais um jornal que corre aqui na cidade, que é bem conceituado aqui dentro de Campo Grande. E estava bem escrito assim, ó, e o pastor fulano de tal, que eu não vou falar o nome dele nem nada, né? E o pastor fulano de tal diz assim, ó, eu tenho muito medo de pegar o coronavírus e morrer. Mas o cara é pastor. Ele ele falou isso e o pessoal anotou. Eu tenho muito medo de pegar o coronavírus e morrer. Te pergunto, vai, me ajuda, e se ele pegar? Porque isso não é uma reação de uma pessoa que crê em Deus. Não é uma reação de quem é de Deus. Não é uma reação certa. A reação correta não é essa. Então não interessa se você é pastor, não interessa se você é pregador, quem você é. O que vai mandar é a minha reação. A minha força pequena, a minha força grande, depende de como eu me mostro. Se eu me mostrar frouxo, a minha força será pequena. Se eu me mostrar firme, a minha força será suficiente para vencer qualquer batalha. Jesus entra, ele ressuscita qualquer situação. Olha só que coisa interessante. Marcos 6, 2. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Eu sempre oro em cima dessa passagem aqui para o meu ministério. As pessoas se admirarem do que eu prego e se admirarem do que estão vendo e acontecendo no meu ministério. Porque esse aqui é o ministério de Jesus, né? O ministério de Jesus é esse. Você quer reconhecer Jesus em uma igreja? É grandes pregações, grandes revelações da palavra e grandes sinais. Senão não tem Jesus naquela igreja. Ali só tem uma religião. Agora quando você escuta uma pregação, diz: eita caramba, que palavra é essa? E daqui a pouco você começa a escutar testemunhos. Um curado disso, outro curado daquilo, um milagre, coisa. Ali está Jesus. Então o pessoal estava admirado da pregação e dos sinais que aconteciam. Só que em contrapartida, não era todo mundo que ficava admirado. Não era todo mundo que se assustava. Porque a Bíblia diz assim no 3: e não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão?
e não estão aqui conosco, as suas irmãs escandalizavam-se nele. Escandalizar aqui é não reconhecer. Por isso que eu tenho um cri-cri com aquela música lá do carpinteiro, né? O carpinteiro bate a porta, o carpinteiro. Eu acho até uma música bonita, uma melodia legal. Só que quando eu escuto, me machuca por dentro do meu espírito. Por que machuca toda vez que chamam Jesus de carpinteiro? Por causa do próximo versículo. Porque nesse aqui o pessoal começou com uma reação errada. Eles olhavam Jesus como carpinteiro e não como o próprio Deus encarnado. Não enxergavam a divindade de Jesus. Só ficavam dizendo: caramba, que palavra forte, hein? Que mensagem poderosa. Olha que coisa interessante, quanto sinal que acontece. Você ficou sabendo lá que o fulano ficou curado? Você ficou sabendo lá que o fulano mudou de vida? Caramba, foi tudo através de Jesus. Mas não é esse o carpinteiro? Reação errada. E olha só o que diz agora, porque que eu não gosto dessa música e qualquer música que chama Jesus de carpinteiro. Por causa disso aqui, ó. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra. Reação errada, hein? Eu não estou sendo honrado. Não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes, na sua casa. Por isso que é difícil muitas vezes até um pastor orar dentro da própria casa, pela esposa e pelo filho. Porque a esposa olha como marido e o filho olha como pai, mas não como pregador e como homem de Deus. Ou orar pela sua mãe, por exemplo, eu orar para minha mãe. A minha mãe diz assim: meu filho, ora por mim. É diferente a honra, é diferente o temor. Fala de voz alta comigo, é diferente a reação. É diferente a reação. A reação das pessoas muitas vezes é diferente. E Jesus, ele reclamou aqui de honra. Não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes, na sua própria casa. E agora, por favor, leia o versículo 5, vamos. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Próximo versículo, o que diz? Estava admirado da incredulidade deles. Você viu que Jesus não podia, não está escrito na Bíblia isso? Jesus não podia. Volta para Provérbios 24:11 de novo. Provérbios 24, não, só aqui, pode ficar onde você está aí. Livros que estão destinados à morte, salvo os que estão levados à matança, se os puderes retirar. Por que Jesus não pôde aqui? Por causa da reação. Reação errada. A reação errada. Ele é Jesus, ele continuou operando milagres, ressuscitou a filha de um, ressuscitou o filho de uma, ressuscitou a filha do outro. Só que aqui pouca coisa aconteceu, porque a reação não é a reação certa. Porque se eu me mostrar frouxo, ou se eu mostrar uma reação equivocada, a minha força será insuficiente e será uma força pequena. Não vai funcionar, o negócio não vai acontecer. Toma cuidado com isso. Preste atenção no que eu estou pregando hoje. Se você for abrir a sua Bíblia Sagrada agora, por gentileza, Antigo Testamento, 1 Samuel capítulo 1. Amém? Então não fale que Deus não operou. Não fale que Deus não fez ou coisa parecida. Não fale isso. Não atribua a Deus se não aconteceu sinais. Não atribua a Deus de maneira alguma. Repito, eu posso conhecer a palavra, eu posso estar escutando o próprio Jesus, eu posso estar vendo outras pessoas recebendo sinais e mesmo assim não honrar Ele. E mesmo assim, da mesma maneira, eu não ter a reação correta. E Ele não vai poder me livrar daquela situação. Ele só vai realizar a obra quando Ele vê em mim e você. Nós não podemos nos mostrar frouxos, fracos, recuarmos. Não podemos fazer isso. Se fizermos um negócio desse, Deus não vai ser com a gente. Olha só 1 Samuel capítulo 1, versículo 6. Aqui, diga em voz alta comigo assim, ó, mudança de reação. Nós vamos ver o que na Bíblia Sagrada agora? Mudança de reação. Vamos para a mudança de reação. A primeira reação da Ana vem agora, ó. Diz assim: e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Então você vê que a Ana tinha essa situação aqui, né? Difícil, complicada. Ela era estéril e tinha uma mulher que competia junto com ela, que você já conhece a história. Se alguém não conhece, sabe que naquela época, como está registrado na Bíblia Sagrada, o homem podia tomar outra mulher como procriadora quando a mulher não pudesse ter filhos. Então o homem podia se deitar com outra mulher. Podia não, era um costume daquela época de fracasso, né? Então você vê na Bíblia Sagrada que tinha isso. E essa mulher competia com ela. Então virou uma competição para quem dava mais filho. E a Bíblia diz o seguinte: e assim fazia ele de ano em ano. Grava essa palavra, de ano, de novo.
Ano em ano. E se de ano em ano isso acontecia, é porque não mudava nada, não tinha mudança. E a Bíblia diz que isso acontecia de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim outra irritava. Leia para mim. O que a Ana fazia? Pronto. Então, a reação errada vai fazer você ficar de ano em ano na mesma situação. Não vai gerar, não vai para frente, o negócio não vai ir. E aonde que ela subia mesmo, pessoal? Onde é que ela ia mesmo, a Ana e o marido dela e a outra? Na casa de Deus. Você vê que não adianta, eu posso estar indo na casa de Deus e tendo a reação errada. Você viu, eu posso ir na casa de Deus. Não é o esquema de ir na casa de Deus. O esquema não é esse. O esquema é você estar na casa de Deus e aprender a ter a reação correta. E a Ana então chorava e não comia, chorava e não comia. E era uma coisa que dava para ver. Lembra que o pastor Mike está pregando hoje, que o chorar nada mais é do que expressar o extremo da emoção. Ela chorava, não comia, ela mostrava na cara dela a fraqueza. Tá, versículo próximo, 8. Então Eucana, que era o marido dela, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Então até as pessoas que estavam perto dela viam aquela reação dela e não concordavam. E diziam para ela assim: mas por que você está assim desse jeito, caramba? Aí ele começou a tentar, acomodar ela. Aí começa a reação certa. Todo ano era sempre a mesma ladainha, sempre esse tipo de reação. A mulher incomodava ela chorava, não comia, sempre. Só que nesse dia aconteceu um negócio diferente. Lê o versículo 9. Então Ana se levantou. Agora lê o versículo 11. E votou um voto. Agora lê o versículo 17. Então respondeu ele e disse: vai em paz. Olha o versículo 18. E disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. E assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Olha o 19. E levantaram-se de madrugada e adoraram. Trocou tudo. A mulher que chorava não comia, fala comigo, se levantou, fez voto, foi em paz, ficou alegre e adorou. Vai acontecer milagre na vida dela, porque ela mudou de reação. Ela mudou de reação. Quando você começa a mudar de reação, olha o que acontece lá no versículo agora, meus irmãos, o 19 mesmo, né? E levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, voltaram e vieram à sua casa a Ramá. E Eucana conheceu a Ana, uma coisa que eles faziam sempre, que eles tinham uma vida conjugal, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Lembra o que está escrito na Bíblia Sagrada? E o Senhor se lembrou dela. Então quando que Deus vai poder me tirar dessa situação? Quando eu mudar minha reação. Deus só vai lembrar de mim e de você quando a gente tiver a reação correta. Porque enquanto eu me mostrar frouxo, a minha força é insuficiente. Porque eu preciso de Deus. Escute isso que eu te falar, ó. Eu preciso da força de Deus para mim vencer essa situação. Com a minha força, ela é insuficiente. Então a Ana tentava, vencer essa situação com autopiedade. Eu estou coitadinha. Não vai, irmão. A autopiedade é a tua força, e a tua força é insuficiente para mudar algo no teu organismo. A tua força é insuficiente. Pastor, então eu preciso da força de Deus. Mas para a força de Deus se manifestar, você tem que se mostrar frouxo ou firme? Firme. E o versículo agora 20 diz, ó: e sucedeu que passado algum tempo Ana concebeu e teve um filho. Pronto. O filho não veio do choro, o filho veio dessas 4 coisas que eu te falei, ó. Ela se levanta, ela faz um voto com Deus, ela tem paz quando ela sai do templo, porque o Eli diz para ela, que era o sacerdote, né? Ele diz assim, ó: vai em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe pediste. E a Bíblia diz que ela foi, comeu, já não estava mais triste, e por fim ela foi e adorou a Deus. Coisa que eu nunca vi a Ana fazendo nos primeiros versículos. Os primeiros versículos você não vê a Ana adorando, você não vê a Ana fazendo nada, mas depois você vê a Ana mudando. E quando muda, as coisas acontecem. Diga aleluia. Quem está notando mais um texto na Bíblia Sagrada que fala da reação e não do problema. O problema, pessoal, ele não é o fator determinante, mas é como tem sido a minha reação. Pastor, e se eu não conseguir mudar a minha reação? Vai dar problema. E a pessoa ainda vai ficar chateada com quem, meus irmãos? Vai ficar chateada com Deus. E vai dizer: Deus não me curou, Deus não me libertou, Deus não mudou meu familiar, Deus não curou essa doença que eu tinha no corpo. Será que não curou ou ele não pôde fazer?
Porque a Bíblia diz aqui, aproveitando Samuel, 1 Samuel capítulo 30, chega, tá? Agora eu vou acabar, que já preguei, acho que você já entendeu, né? Acho que já conseguiu entender hoje, né? Pastor, já entendi, minha reação torta, e não interessa quem eu sou. Não, eu sou homem de Deus. Você é homem de Deus até não ser, né? Que eu já vi muita gente, vou dizer de novo. Eu eu li com os meus olhos que a terra há de comer. Eu li no jornal e eu disse, não pode isso aqui, não pode. Um pastor deu uma entrevista para um jornal conhecido de Campo Grande e colocou lá, na entrevista, eu tenho medo de pegar o coronavírus, que se eu pegar eu morro. Eu só imagino o rebanho desse pastor. Só imagino o rebanho do tio. Não vai dar certo isso aí. 1 Samuel 30, acharam? Pastor, então tem que ser super-homem. Não, super-homem não, super-homem. Você não consegue ressuscitar ninguém. Você consegue ressuscitar alguém? Tá, mas se você tiver a reação correta diante da morte, aí pode Jesus fazer. Então, a questão toda é essa. Se você está abrindo o caminho para ele operar, é isso que eu estou te mostrando hoje. Você tem que abrir o caminho para ele. E são as minhas atitudes. Olha só, 1 Samuel 30, versículo 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia em Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul de Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e tinham posto fogo. A situação não é fraco aqui não. A cidade toda de Davi estava pegando fogo. Eu sempre costumo, quando eu vou pregar essa mensagem, é que eu não gosto de fazer você ficar imaginando esse negócio, né? Mas você imagina se a sua casa pegando fogo e você saber que a tua esposa e teu filho estavam em casa. Imagina eu chegar aqui onde eu moro aqui, e chegar ali, o prédio está pegando fogo e saber que a Catiane estava em casa, Catiane e Felipe, e o prédio está em chamas. Humanamente falando, isso aqui mexe com o cara, irmão. Mexe e mexeu com eles. Porque quando eles chegaram lá, está tudo pegando fogo. Eles dizem no versículo 2, e levaram cativas as mulheres que nela estavam, porém a ninguém mataram. Então eles viram, tudo tinha pegado fogo, só que eles reconheceram uma coisa, que ninguém tinha sido morto. Então foi apenas um ataque dos amalequitas, apenas essa palavra que eu minimizei o problema, né? Apenas. Foi um ataque ferrenho, com ímpeto dos amalequitas, só que eles não tinham matado ninguém, não tinha ossada carbonizada de ninguém, não tinha ninguém enforcado, porque naquela época o pessoal enforcava, naquela época o pessoal fazia essa folhada toda. Mas olha o que diz agora no versículo 3, todo mundo prestando atenção agora, diz assim, e Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres e seus filhos estavam cativos, foram levados cativos. 4, reação errada, olha só. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a voz, eles gritaram e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Choraram até que não tivesse mais força. O que vai acontecer agora? Olha só o que acontece. Versículo 6. E Davi muito se angustiou, ele se mostrou frouxo. Não, pastor, mas eu também choraria. Mas não vai ajudar. Eu estou falando você, eu estou desafiando hoje os teus sentimentos. Eu estou desafiando hoje você dar uma reprimida, você dar uma guardada nesse negócio aí de chorar, e você se apresentar diferente, porque não vai ajudar o choro. Porque diz assim, aí Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. Você viu? Estava ruim, estava começando a ficar pior. É isso que eu estou falando. Não adianta você estar com o coronavírus e você vai ficar pior. Vai ficar pior, irmão. Vai ficar pior. Teve um doutor que disse para um amigo meu, e graças a Deus ele está vivo até agora e venceu o coronavírus, diga amém. Ele falou assim, se tu for para o hospital, eles vão te entubar e tu vai morrer. Médico falou para ele. Falou assim, tu é apegado a Deus? Falou assim, sou apegado a Deus, então eu vou te falar um negócio. Tu te apega a Deus. Tu te apega a Deus, tu clama, se tu for para o hospital, eles vão te entubar, tu vai morrer. Ele tomou um choque. Como assim? Você imagina um doutor falando isso pro cara. E ele trancou. Ele foi para casa, dobrou o joelho no chão e disse, não, Deus, tá amarrado isso aí e tal. E começou a gritar e orar e coisa, está curado até agora. Venceu e passou. Mas o doutor chegou para ele e disse assim, se tu tá morto, vão te enfiar, vão te entubar e tu vai morrer. Tu quer morrer? Você viu? O médico geralmente diz assim, não, vamos vem cá que você tá muito mal, vamos te entubar. É ou não é? O médico falou o contrário, assim, tu vai morrer. Vou te falar aqui, vou te dar a letra.
ou você se levanta, você vai morrer. E ele está curado, diga aleluia. Quem está gostando do que eu estou falando? Não, a gente dá um jeito. Agora, e não vai ajudar você a ficar chorando, por pior que seja a situação. O Davi estava ruim a situação, ele começou a chorar, e o pessoal disse: agora vamos matar ele. E muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura. Mas quem começou chorando foi o líder? Não foi ele que começou a chorar? Foi ele que começou a chorar. Ai, se eu pegar o coronavírus vou morrer, eu tenho medo. O líder começa com essas palhaçadas. É o líder que começa com essas pataquadas. E aí diz assim agora: e cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia, vamos ler comigo? Davi se esforçou no 6. Agora vamos no 8. E consultou Davi ao Senhor, no 9. Partiu no 11. Achou no versículo 11. E acharam. E lá no versículo 18. E assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Pastor, eu só pulou um versículo atrás do outro. Pulei de propósito. Enquanto Davi chorou, reação errada, ele ia morrer. Só que quando Davi, ele tomou essas 4 posições, fala comigo: se esforçou, consultou a Deus, partiu, achou e livrou. Davi trouxe tudo de volta. Porque o Davi foi lá, ele se esforça, ele se levanta, tira as lágrimas dos olhos, consulta lá a Deus, ele pede para trazer o éfode, a estola sacerdotal, que era uma roupa que se usava para consultar Deus. Aí ele consulta a Deus, Deus diz para ele ir, ele parte, ele e 600 homens, daqui a pouco 400 homens ficam para trás, porque estão muito cansados, ele só continua, 200 homens ficam para trás, ele continua só com 400, daqui a pouco ele acha no meio da jornada que eles estão indo, de 82 quilômetros, quantos quilômetros? 82 quilômetros que eles estão caminhando, ou a cavalo, mas 82 quilômetros é bastante. E aí eles estão lá, e depois de passar todo aquele sofrimento emocional, aí eles encontram um egípcio que foi abandonado pelos inimigos. Aí eles pegam aquele egípcio, o egípcio leva eles até onde está o bando dos amalequitas, e o Davi vai lá, e ele começa do finalzinho da tarde de um dia, e ele só vai parar de matar os caras no final da tarde do outro dia. E a espada grudou na mão de Davi. Mas esse cara desceu espada em todo mundo e matou todo mundo. Diz que só fugiram 400. Eu fico até de vez em quando engraçado, eu acho, essa passagem, porque o Davi estava em quantos? E a Bíblia diz assim, ó, só fugiram alguns poucos 400. Você imagina, ele deve ter matado todo mundo e matou, acabou com tudo. E Davi trouxe tudo de volta. Por causa que ele mudou? O que ele mudou? Se ele não muda a reação dele, ele teria sido morto. Se você não mudar a sua situação, nem Deus vai ser por você. Eu preciso mudar a minha reação. Vamos finalizando em Jeremias 31:16. Jeremias 31:16. Amém, pessoal? Quem vai ter uma reação correta, então você vai receber o sinal diretamente do céu. Deus vai ser contigo. Jeremias 31:16. Aliás, vamos ler o 15. O 15. Jeremias 31:15. Assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora aos seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Então você vê que aqui está relatado na Bíblia Sagrada que tem uma mãe chorando pelos seus filhos, que eles foram levados cativos. Os filhos não estão junto com ela, e ela está chorando. Se ouviu uma voz de lamento, era gritaria. A Raquel chorando, porque os filhos foram levados cativos. Isso aqui é algo profético, que ela estava falando, então, que ela estava no extremo da emoção. Porque eu acho que uma mãe ver um filho sendo levado deve ser uma coisa, acho que mexe. Eu não sou mãe, eu sou pai, mas eu não sei, eu acho que a mãe tem aquele sentimento, né? Tipo, o filho estava dentro dela, que eu não vou ter nunca esse prazer, né? Diga graças a Deus, né? Mas só que faltava ter algum homem e falar assim: eu queria ter esse prazer. Amarrado, né, irmão? Né? Mas a mulher tem essa coisa de... Tem uns caras esquisitos hoje, né, irmão? Tem uns caras de barba na cara aí que não estão honrando os bigodes na cara, né? Não é, irmão Raul? Os caras não estão honrando o fio de bigode, caramba. Mas tudo bem, volta para cá. Volta para a terra, pastor Mike.
Então a mulher tem aquele lance da criança nascer dela, ela pegar o bebezinho, aquele bebezinho todo glosmento, enfiar na cara dela quando ela nasce. E aí o que acontece? Tem todo aquele lance. E aí quando você vê um filho seu que você era muito apegado sendo levado pelo inimigo e você não vê mais ele, ela chorou pra caramba. Só que Deus fala um negócio no versículo 16: assim diz o Senhor para ela: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos. Por quê? Porque há recompensa para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. O que Deus diz assim, muda de reação. Muda de reação. Se você mudar de reação e começar a se dedicar, trabalhar, se esforçar, eu trago eles de volta. Não adianta. Reação errada, força pequena. Reação errada não dá certo. E a Bíblia diz aqui no versículo 17: há esperança no derradeiro fim, porque para os seus descendentes, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para o seu país. Sabe o que significa isso? Tudo que o inimigo levou, vai voltar para o lugar onde estava antes. O país aqui significa um lugar específico, um lugar geográfico. Deus está falando em outras palavras: se você mudar a tua reação, tudo vai voltar ao lugar. Tudo vai voltar ao lugar de origem. O teu rim vai voltar para o lugar de origem. O seu peito, o seu coração, o seu braço, a sua perna, o seu joelho, tudo vai voltar. Mas a reação que você está tendo não pode. Reprime isso aí, tranca, dá um jeito de mudar esse negócio. Que a única coisa que está impedindo Deus de operar não é o problema, é você, sou eu. Então eu preciso analisar. Ontem eu estava meditando uma passagem, eu quase que prego isso para vocês hoje. Quase preguei, mas eu não vou pregar. Jesus aparece ressuscitado. Então Jesus já está na sua onipotência, onipresença e onisciência. Lembra que depois de ressurreto Jesus ele entra dentro da porta? Não? Ele entra pela porta sem abrir, lembra? Jesus ele não fazia isso quando ele estava aqui em carne e osso, porque Jesus ele veio em forma humana. Mas depois de ressurreto, ele pega e ele entra pela porta. Você vê que Jesus, ele aparece uma hora aqui, daqui a pouco aparece outra hora lá. Ele está na onipotência, onisciência e onipresença. Só que daí ele pega a Maria chorando na frente do sepulcro. Sabe que Jesus pergunta para ela: por que choras? Aí eu fiquei pensando nisso, irmão. Eu fiquei pensando nesse negócio ontem, mas eu fiquei pensando. Eu falei: mas Jesus, por que o Senhor perguntou isso para ela? O Senhor já ressuscitou. O Senhor é onipotente, onipresente e onisciente. O Senhor sabe todas as coisas. Por que o Senhor falou? Sabe o que Jesus falou ontem à noite comigo? Ele falou assim: porque eu queria que ela fizesse uma análise porque ela está chorando. Que não é a reação correta. Eu falei para todos eles que eu ia ressuscitar. Eu não estou entendendo o choro dela. Diz assim: por que você está chorando? Então Jesus não fez essa pergunta para ela porque ele queria uma resposta. Ele fez essa pergunta para ela fazer uma análise própria dela. E é o que Jesus está perguntando hoje nessa pregação para mim e para você. Por que você está desse jeito? Faz uma análise contigo. Eu não estou te entendendo. Você não professa fé em mim? Essa reação tua não é correta. Por que você está tendo esse tipo de reação? Isso aí não vai funcionar comigo. Então, para finalizar tudo, volta onde eu comecei. Gostaram desse entendimento agora? Outro dia eu prego isso para você, que tem coisa que Deus pergunta já sabendo a resposta. Só que Ele não pergunta para saber a resposta. Ele pergunta só para a gente para nós nos analisarmos. Exato. Então vamos lá. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, você pode ser crente, pastor, obreiro, você pode ser o escambau, você pode ser o papa, amém, você pode ser quem for. Se você se apresentar, se você se posicionar frouxo, amoleceu no dia da angústia, a tua força será. Mas nunca esqueça de uma coisa: Deus vai jogar agora em mim e você a culpa. Quer ver? Próximo versículo: Deus livra os que estão destinados à morte. Livra ou não livra? Livra. Ele salva os que são levados para a matança. Sim ou não? Lê o finalzinho: se os puderes retirar. Então Deus está dizendo assim: não é comigo não. É com quem? É com a tua reação. Aplauda bem forte ao Senhor. Não é comigo não, é a tua reação que vai movimentar tudo aí. Vamos colocar de pé. Tá bem gostoso a cadeira quentinha aí, né? Ai, pastor, prega mais um pouco. Pastor, tá quase. Eu tava assim,
Pode dormir não, irmão. Pode dormir não. Você tem que escutar a pregação. Gostaram da palavra? Pastor, eu não gostei muito, porque minha reação geralmente não é boa. Esse dia mandaram um áudio para mim, achei engraçado, né? E teve um amigo meu, pegou e mandou um áudio, né, um parente dele, né, que ficou sabendo que o tio da tia morreu com coronavírus, né? Porque hoje tudo é coronavírus, né? A pessoa tomou um tiro, caiu da escada, foi atropelada 7 vezes e bateu a cabeça e coronavírus, né? Mas daí ficou sabendo que o tio, aí disse assim, olha aqui o áudio, né, dessa pessoa da minha família. Aí começa o áudio assim, ó. Eu falei, caramba, desliga isso aí. Não, mas você tem que ver, irmão, berro. Deixa eu dar até um susto na gente dentro do carro. Eu falei, o que é isso aí? Não, pastor, que morreu o tio da tia. Eu falei, rapaz, você é um pouco mais próximo. Sabe que uma pessoa é muito distante? Não, nada, não, eu não estou desfazendo aqui, não estou dando risada que uma pessoa, né, morreu. Não estou, pastor Mike quer dar risada das pessoas que morreram. Não. Só que você entendeu? Quando é uma pessoa distante, você tem a tendência a sentir menos, né? Quando a pessoa é distante, não é? Agora, quando a pessoa é mais próxima, você sente um pouco mais. Aí eu falei, imagina se fosse uma pessoa um pouco mais perto. Se fosse uma pessoa um pouco mais perto, eu tinha dado um chilique na hora. Morri já, né? Irmãos, brincadeiras à parte, escute o que eu estou falando a você. Cuidado. Deus, ele é poderoso? É. Deus é magnífico? Sim. Ele pode curar? Pode. Ele pode libertar? Pode. Só que depende muito da nossa reação. Ele vai respeitar o nosso posicionamento. Amém? Vamos colocar de pé. Todos se coloquem em pé. Levante as mãos aos céus. Feche os teus olhos. Pai, obrigado por essa palavra. Pai, obrigado por essa mensagem. Essa pessoa hoje veio aqui na igreja. Essa pessoa veio hoje escutar a tua palavra. Recebeu ela. Recebeu o ensinamento. Recebeu a revelação. Recebeu a interpretação. Oh, aleluia. Quem sabe hoje nesse domingo, o domingo mais frio do ano até hoje. E vai ser o último também. Mas as pessoas vieram hoje. E hoje vai começar essa campanha da justiça. Já já o pastor Mike vai colocar a toga. Eu vou colocar a toga magistral. Vou pegar um malhete e eu vou bater. Serão 7 domingos enfiando malhete na base. E essa causa já é nossa. Você pode falar para Deus: Deus, eu não vou descer uma lágrima por causa desse sintoma. Deus, eu não vou me entregar. Eu vou me mostrar firme. Eu vou ser como Jesus no deserto. Vou recitar a palavra, mas não vou chorar. Não vou amolecer. Não vou me entregar. Chegou a hora, minha irmã. Chegou a hora de você ir para cima do inimigo. Agora Deus está esperando uma reação correta. Deus está aguardando a reação certa. Deus está aguardando você se posicionar corretamente. E quando você se posiciona certo, Ele entra em ação. Deus, Ele vem abrindo o caminho. Deus, Ele vem fazendo a obra. Ele vem, meu irmão, Ele vem saltando os montes. Oh, Deus, Ele é poderoso, você pode ter certeza. Eu podia ter pregado hoje sobre Josafá. Josafá foi aquele grande homem de Deus. Aquele grande homem de Deus. E o que Josafá fez? Ele ficou com medo quando ficou sabendo da situação, mas ele começou a buscar Deus. Na hora ele já trocou de reação. Disse: não, isso aqui está errado. Isso aqui não está certo. O medo não pode continuar em mim. E ele pegou e fez um jejum, aplicou uma consagração. Ele levantou a sua voz ao céu, recitou a palavra e ele foi abençoado. E você também vai ser abençoado. Você também vai ser abençoada. Oh, Deus é Deus de milagres. Deus é Deus de promessas. Oh, aleluia. Levante as mãos e cante o refrão. Meu Deus, Ele é Deus de milagres. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Creia nesse Deus poderoso. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é o nosso Deus. Abre a porta, Senhor, abre a porta. Cura, 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 cura.
meu Deus, esse é quem tu és. Oh, cante, cante, cante. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Liberta, Deus, liberta, 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 liberta. enxuga as lágrimas, restaura os corações. Oh, aleluia. Tu és a resposta. É a resposta. Jesus, enxuga as lágrimas. Sim. Restaura os corações. Tu és a resposta. Oh! Jesus, meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Não vou debater, não vou debater. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga! Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus! Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, isso é quem tu és. Levante as mãos. Mais alto que você pode aos céus. Feche os teus olhos que eu vou ler para você algo aqui de Deus. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanecem para sempre. Como estão os montes em roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons, aos retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á, Senhor, com os que praticam a maldade, e paz haverá em Israel. Não saia do caminho, permaneça firme, irmão. Não se abale, porque enquanto você não se abalar, Deus vai estar em roda do seu povo. Coluna de fogo na frente, coluna de fogo atrás, coluna de fogo do lado, coluna de fogo do outro. Eu quero que você grite em voz alta: o maligno não me toca. Isso, mais alto: o maligno não me toca. O diabo não me toca. Em nome de Jesus. Aleluia. Quem me toca é o Espírito Santo. Espírito Santo pode tocar, essa é a reação certa. O Espírito Santo pode se mover na minha vida. O Espírito Santo pode se manifestar. O Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, Espírito, unção, capacidade divina. Vem. Oh, aleluia, oh, aleluia. A reação correta tem que ser a reação de Davi. Vai pra cima do inimigo, vai pra cima dessa doença, vai pra cima desse sintoma, vai pra cima desse problema. A vitória é nossa, a vitória é minha, a vitória é sua, a vitória é do povo de Deus. Oh, aleluia, aleluia, oh, aleluia, aleluia. Oh, meu Deus, meu Deus. Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. meu Deus. Esse é quem tu és. Glória, 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 glória. Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta.
milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é. Diga: Senhor Jesus, eu vou analisar em mim mesmo as minhas reações. E diga: obrigado, Jesus. E aplauda o mais forte que você pode a Ele. O mais forte que você pode a Jesus. Diga aleluia. Amém. Deus abençoe você que está em casa. Pode sentar em nome de Jesus. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz